Vamos conversar sobre estimulação magnética com a doutora Julieta Guevara, que é psiquiatra, diretora do NeuroHealth e também especialista em estimulação magnética. Doutora, como surgiu a estimulação magnética e quais foram os avanços que ela foi tendo até hoje? Isso surgiu por uma pesquisa em Londres, né? Já se conhecia um método de 1935 que se chama eletroconvulsoterapia, que é o antigo eletrochoque. Da observação, por exemplo, de pacientes que teriam a confluência de epilepsia com transtornos psiquiátricos, se ele tivesse uma crise epiléptica, ele acordava curiosamente são, desde o ponto de vista de sanidade mental. Aí se pensou em induzir uma convulsão para produzir uma resposta cerebral e ele organizar a desorganização que a doença psiquiátrica traria, né? Claro que mudou muito, porque hoje em dia existe anestesia, existem aparelhos que são com métodos de onda quadrada, onde não respeita, por exemplo, uma onda sinusoidal. Para colocar mais pulsos, se pode pegar uma onda quadrada, colocar micropulsos, em 4 segundos você já induz a resposta. Só que durante muito tempo se teve um grande preconceito com o eletrochoque. Todo mundo confunde com tortura. Ninguém pensa que a doença faz. Estas doenças são crônicas e deteriorantes, como hipertensão, como diabetes, AVC, derrames, infartos, são consequências naturais. Se você deixa a doença psiquiátrica evoluir, você fragmenta o paciente até tal ponto que você não reconhece mais um transtorno do humor. Você pensa que o paciente é esquizofrênico pela fragmentação do pensamento. Aí, pelo preconceito que a eletroconvulsoterapia originava, se pensou em estimular só um circuito e não todo um lóbulo. Por que se pensou no lóbulo frontal como alvo de, por exemplo, a eletroconvulsoterapia? Porque o lóbulo executivo por excelência é aquele que comanda as tuas ações. Quando você estimula um circuito especificamente, você vai modificá-lo. E aí se pensou na estimulação magnética, porque um campo magnético alternado gera eletricidade que vai se comunicar especificamente com uma circuitaria. A penetração desse método é mais ou menos 3 centímetros, mas estamos falando de um órgão, que é o cérebro, de 10 centímetros. Então, 3 centímetros estamos praticamente na metade. E entende que um tecido altamente conectivo, preenchido por água e bordeado por água, que já é um líquido conectivo. A circuitaria, quando você entra com qualquer tipo de estímulo, vai ser estimulada ou inibida dependendo da frequência que você usa. A colocação da bobina é importantíssima. Eu fui formada em Harvard neste método e lá tem estudos onde você especifica em que ângulo a bobina vai fazer diferença para chegar em uma determinada área. Hoje em dia a resolução aqui no Brasil permite alucinações, depressão e planejamento cirúrgico. Só que está em pesquisa bipolaridade, zumbido, inibição de convulsões. A parte de alucinações, ela já te fala um pouco de como ele modifica circuitos que a química não modifica. A outra coisa é que inicialmente se pensava que o neurônio a nível cerebral seria responsável por todo o que seria o comportamento, só que você tem mais neurônios no cerebelo do que no cérebro. No cérebro tem mais glias que neurônios, que são outras células mal conhecidas do tecido neural e que fazem a conectividade. A circuitaria dada dentro do cérebro é dada pelas glias. O nome veio do alemão glue, porque pensavam que era simplesmente cola, era suporte. Hoje em dia se sabe que elas são importantíssimas para se modificar um circuito e são importantíssimas justamente para que as áreas do cérebro que se comunicam façam o milagre que é o comportamento.